pela correspondência do coração com a vontade e do entendimento com o pulmão, pode-se saber todas as coisas que podem ser sabidas sobre a vontade e o entendimento, ou sobre o amor e a sabedoria, assim sobre a alma do homem. Segunda parte. 6. Quando as núpcias foram feitas, a primeira conjunção existe pela afeição de saber, donde resulta a afeição do vero. Pelas núpcias é entendido o estado do homem depois do nascimento, desde o estado de ignorância até ao estado de inteligência, e desde este até ao estado de sabedoria. O primeiro estado, que é de pura ignorância, não é entendido aqui pelas núpcias, porque então não existe pensamento algum do entendimento, mas há unicamente uma afeição obscura que pertence ao amor ou à vontade. Este estado é uma iniciação para as núpcias, que no segundo estado, que é o do homem na segunda idade da infância, pueritia, haja a afeição de saber, isso é sabido. Por esta afeição, a criança da segunda idade aprende a falar e aprende a ler. E em seguida aprende sucessivamente coisas que pertencem ao entendimento. Que o amor que pertence à vontade opera isso é o que não pode ser posto em dúvida, pois se o amor ou a vontade não operasse, isso não seria feito. Que em cada homem depois do nascimento haja a afeição de saber e que por ela aprende coisas pelas quais gradativamente o entendimento se forma, cresce e se aperfeiçoa, todos o reconhecem, desde que, segundo sua razão, consulte a experiência. Que seja daí que venha a afeição do vero, isso é ainda evidente. Pois quando o homem, pela afeição de saber, se tornou inteligente, ele não é levado pela afeição a saber, tanto quanto o é pela afeição a raciocinar e a concluir coisas que pertencem a seu amor, quer sejam econômicas ou civis ou morais. Quando esta afeição é elevada até às coisas espirituais, se torna afeição do vero espiritual. Que seu primeiro ou seu começo tenha sido a afeição de saber, pode-se vê-lo nisto que a afeição do vero é uma afeição elevada de saber, pois ser afetado pelos veros é por afeição querer sabê-los, e quando são encontrados, colhê-los no prazer da afeição. 7. A segunda conjunção existe pela afeição de compreender, donde resulta a percepção do vero. Isto é evidente para quem quer que queira examiná-lo segundo uma intuição racional. Pela intuição racional é evidente que a afeição do vero e a percepção do vero são duas faculdades do entendimento, que em alguns se reúnem em um e em outros não. Reúnem-se em um naqueles que querem pelo entendimento perceber os veros, e não se reúnem em um naqueles que querem somente saber os veros. É evidente também que cada um está tanto na percepção do vero quanto está na afeição de compreender, pois tira a afeição de compreender o vero e não haverá percepção alguma do vero, mas dá a afeição de compreender o vero e haverá percepção do vero segundo o grau de afeição do vero. Pois jamais a percepção do vero falta ao homem cuja razão é íntegra, desde que haja afeição de compreender o vero. Que em cada homem haja a faculdade de compreender o vero, que é chamada racionalidade, isso foi mostrado acima. 8. A terceira conjunção existe pela afeição de ver o vero, de que resulta o pensamento.
que uma seja a afeição de saber, outra a afeição de compreender e outra a afeição de ver o que se sabe e compreende, ou que uma seja a afeição do vero, outra a percepção do vero e outro o pensamento, isto só é visto obscuramente por aqueles que não podem perceber distintamente as operações da mente. É porque estas operações estão juntas no pensamento daqueles que estão na afeição do vero e na percepção do vero, e quando estão juntas não podem ser distinguidas. O homem está em um pensamento manifesto quando seu espírito pensa no corpo, o que acontece principalmente quando está em companhia de outros. Mas quando está na afeição de compreender, e por ela vem a percepção do vero, está então no pensamento de seu espírito, que é a meditação, a qual é verdade, cai no pensamento do corpo, mas no pensamento tácito, pois está acima deste, e considera como abaixo de si as coisas que pertencem ao pensamento proveniente da memória, pois por estas coisas ou conclui ou confirma. Mas a afeição mesma do vero não é percebida senão como um esforço da vontade por uma sorte de encanto, que está interiormente na meditação como sua vida, a que se presta pouca atenção. Por estas explicações pode-se agora ver que estas três coisas, a afeição do vero, a percepção do vero e o pensamento, seguem-se em ordem conforme o amor, e que não existem em outra parte senão no entendimento. Com efeito, quando o amor entra no entendimento, o que acontece quando a conjunção foi feita, ele produz primeiro a afeição do vero, em seguida a afeição de compreender o que se sabe e, por fim, a afeição de ver no pensamento do corpo o que se compreende, pois o pensamento não é outra coisa senão a vista interna. O pensamento, é verdade, existe em primeiro lugar, porque pertence à mente natural, mas o pensamento segundo a percepção do vero, que procede da afeição do vero, existe em último lugar. Este pensamento é o pensamento da sabedoria, mas aquele é o pensamento vindo da memória pela vista de mente natural. Todas as operações do amor ou da vontade, fora do entendimento, se referem não às afeições do vero, mas às afeições do bem. Que estas três coisas procedentes do amor, que pertence à vontade, seguem-se em ordem no entendimento, isso pode, é verdade, ser apreendido pelo homem racional, mas não, entretanto, ser visto claramente, nem por consequência confirmado até a plena crença. Ora, como o amor que pertence à vontade age por correspondência comum com o coração, e a sabedoria que pertence ao entendimento age como um com o pulmão, como foi mostrado acima, em consequência, o que acaba de ser dito, número 404, sobre a afeição do vero, sobre a percepção do vero e sobre o pensamento, não pode ser visto e confirmado mais claramente em outra parte do que no pulmão e na sua estrutura. Esta vai, portanto, ser descrita em poucas palavras. Após o nascimento, o coração envia de seu ventrículo direito o sangue ao pulmão, e após a passagem o faz sair dele para seu ventrículo esquerdo. Assim, ele abre o pulmão. O coração faz isso pelas artérias e as veias pulmonares. Há no pulmão brônquios que se ramificam e por fim terminam em vesículas, nas quais o pulmão admite o ar, e assim respira. Em torno dos brônquios e suas ramificações, há também artérias e veias, que se chamam bronquiais.
partindo de ázigos ou da veia cava e da aorta. Estas artérias e estas veias são distintas das artérias e das veias pulmonares. Por isso é evidente que o sangue influi no pulmão por 2 caminhos e que dele eflui por 2 caminhos. Daí vem que o pulmão pode respirar de uma maneira não sincrônica com o coração, que os movimentos alternativos do pulmão não agem com isso é sabido. Ora, pois que a correspondência do coração e do pulmão com a vontade e o entendimento, como foi mostrado, e como a conjunção pela correspondência é tal que, do modo por que um age, do mesmo modo age o outro, pode-se ver pelo influxo do sangue do coração no pulmão como a vontade influi no entendimento e produz o que acaba de ser dito, número 404, sobre a afeição e a percepção do vero e sobre o pensamento. A correspondência me descobriu isso e ainda sobre este assunto várias coisas que não podem ser descritas em poucas palavras, pois que o amor ou a vontade corresponde ao coração e que a sabedoria ou o entendimento corresponde ao pulmão. Segue-se que os vasos sanguíneos do coração no pulmão correspondem às afeições do vero e que as ramificações dos brônquios do pulmão correspondem às percepções e aos pensamentos destas afeições. Aquele que examina com cuidado todas as texturas do pulmão, segundo suas origens, e faz um paralelismo com o amor da vontade e com a sabedoria do entendimento, pode ver como uma sorte de imagem o que foi dito acima, número 404, e assim ser confirmado até a plena crença. Mas como o que concerne à ciência anatômica do coração e do pulmão é conhecido de poucas pessoas, e que confirmar um assunto por coisas desconhecidas é lançar na obscuridade, eu me abstenho de demonstrar mais o paralelismo. 9. O amor ou a vontade por estas 3 conjunções está em sua vida sensitiva e em sua vida ativa. Que o amor sem o entendimento, ou a afeição que pertence ao amor, sem o pensamento que pertence ao entendimento, não possa no corpo nem sentir nem agir, é porque o amor sem o entendimento é como cego, ou porque a afeição sem o pensamento está como na obscuridade, pois o entendimento é a luz pela qual o amor vê. A sabedoria e o entendimento vêm também da luz que procede do Senhor como sol. Pois que, portanto, o amor da vontade, sem a luz do entendimento, nada vê e é cega, segue-se que sem a luz do entendimento, os sentidos do corpo estariam também na cegueira e na obscuridade. Não somente o olho, mas também os outros sentidos. Os outros sentidos estariam assim também, porque toda percepção do vero é do amor no entendimento, como foi mostrado acima, e todos os sentidos do corpo tiram sua percepção da percepção de sua mente. Dá-se o mesmo com todo o ato do corpo. Com efeito, o ato pelo amor sem o entendimento é como o ato do homem na noite, pois então o homem não sabe o que faz. Não haveria, portanto, no ato inteligência nem sabedoria. Este ato não pode ser chamado ato vivo. O ato também tira do amor o seu ser e da inteligência sua qualidade. Além disso, toda a potência do bem é pelo vero. É por isso que o bem está no vero e assim age pelo vero. E o bem pertence ao amor, e o vero pertence ao entendimento. Por estas explicações, pode-se ver que o amor ou a vontade
por estas três conjunções de que se falou, número 404, está em sua vida sensitiva e em sua vida ativa. Que assim seja, isso pode ser confirmado ao vivo, ad vivum, pela conjunção do coração com o pulmão. Pois entre a vontade e o coração, e entre o entendimento e o pulmão, há uma tal correspondência que, do modo por que o amor age com o entendimento espiritualmente, do mesmo modo o coração age com o pulmão naturalmente. Por isto, o que foi dito acima pode ser visto como em uma imagem oferecida ao olho. Que o homem não esteja em vida alguma sensitiva, nem em vida alguma ativa, quando o coração e o pulmão não agem juntos, pode-se ver pelo estado do embrião ou da criança no útero, e por seu estado depois do nascimento. Enquanto o homem é embrião ou está no útero, os pulmões estão fechados. Assim, para ele não há sentido algum, nem ato algum. Os órgãos dos sentidos estão fechados, as mãos ligadas, igualmente os pés. Mas após o nascimento, os pulmões são abertos, e à medida que são abertos, o homem sente e age. Os pulmões são abertos pelo sangue que envia o coração. Que o homem não esteja em vida alguma sensitiva, nem em vida alguma ativa, sem a cooperação do coração e do pulmão, vê-se claramente também pelos que estão em desfalecimento. Neles o coração somente age e não o pulmão, pois então a respiração foi suprimida. Que neles não haja sensação alguma nem ação alguma, isso é notório. Dá-se o mesmo com o homem que está asfixiado, quer seja pela água ou por alguma coisa que obstrui a laringe, e fecha o caminho para a respiração do pulmão. Sabe-se que então o homem parece morto, nada sente e nada age absolutamente. E, entretanto, ele vive pelo coração, pois volta a uma e outra vida, a sensitiva e a ativa, desde que as causas de inação do pulmão sejam afastadas. Durante a asfixia, é verdade, o sangue circula através do pulmão, mas pelas artérias e as veias pulmonares, e não pelas artérias e as veias bronquiais, e são estas que dão ao homem a faculdade de respirar. Dá-se o mesmo com o influxo do amor no entendimento. 10. O amor ou a vontade introduz a sabedoria ou o entendimento em todas as partes de sua casa. Pela casa do amor ou da vontade, entende-se todo o homem quanto a todas as coisas que pertencem à sua mente. E como estas coisas correspondem a todas as do corpo, como foi mostrado acima, pela casa é também entendido todo o homem quanto a todas as coisas que pertencem a seu corpo, as quais são chamadas membros, órgãos e vísceras. Que o pulmão seja introduzido em todas estas coisas, do mesmo modo que o entendimento em todas as da mente, pode-se ver pelo que foi mostrado acima, por exemplo, que o amor ou a vontade prepara a casa ou o leito nupcial para a sua futura esposa, que é a sabedoria ou o entendimento, número 402. E que o amor ou a vontade prepara tudo em sua forma humana ou em sua casa, a fim de poder agir conjuntamente com a sabedoria ou o entendimento, número 403. Pelo que foi dito aí, é evidente que, em todo o corpo, todas e cada uma das coisas foram de tal modo unidas pelos ligamentos que partem das costelas, das vértebras, do externo, do diafragma, do peritônio que dele depende, que, quando o pulmão respira, elas são arrastadas e levadas a atos semelhantemente alternativos.
que os alternativos da respiração entrem também nas vísceras mesmas, até seus íntimos refolhos íntimos, pode-se ver pela anatomia, pois os ligamentos acima mencionados são coerentes com os invólucros das vísceras, e os invólucros entram por exerções, filamentos, até seus íntimos, como fazem também as artérias e as veias pelas ramificações. Por isso pode-se ver que a respiração do pulmão está em conjunção perfeita com o coração em todas e cada uma das coisas do corpo. E a fim de que haja conjunção de toda maneira, o coração mesmo está também no movimento pulmonar, pois repousa no seio do pulmão, lhe é coerente pelas aurículas e está deitado sobre o diafragma, pelo que suas artérias participam também do movimento pulmonar. Além disso, o estômago está em uma semelhante conjunção pela coerência de seu esôfago com a traqueia. Estes detalhes anatômicos foram referidos a fim de que se veja qual é a conjunção do amor ou da vontade com a sabedoria ou o entendimento, e de todos os dois em acordo com todas as coisas da mente, pois ela é semelhante. 11. O amor ou a vontade nada faz senão em conjunção com a sabedoria ou o entendimento. Com efeito, pois que o amor não tem vida alguma sensitiva, nem vida alguma ativa sem o entendimento, e pois que o amor introduz o entendimento em todas as coisas da mente, como foi mostrado acima, números 407 e 408, segue-se que o amor ou a vontade nada faz senão em conjunção com o entendimento. Com efeito, o que é agir pelo amor sem o entendimento? Isso não pode ser chamado senão de irracional, pois o entendimento ensina o que deve ser feito e como deve ser feito. O amor sem o entendimento não o sabe absolutamente. É por isso que entre o amor e o entendimento há um tal casamento, que, embora sejam dois, não obstante agem como um. Há um semelhante casamento entre o bem e o vero, pois o bem pertence ao amor e o vero pertence ao entendimento. Um tal casamento existe em todas as coisas do universo que foram criadas pelo Senhor. Seu uso se refere ao bem e a forma do uso se refere ao vero. É devido a este casamento que, em todas e cada uma das coisas do corpo, há uma direita e uma esquerda, e que a direita se refere ao bem de que procede o vero e a esquerda ao vero procedente do bem. Assim, há conjunção. Vem daí que as coisas no homem sejam pares. Há dois cérebros, há dois hemisférios do cérebro, há dois ventrículos do coração, há dois lóbulos do pulmão, há dois olhos, dois ouvidos, duas narinas, dois braços, duas mãos, dois lombos, dois pés, dois rins, dois testículos, etc. E quando não são pares, há uma direita e uma esquerda. Tudo isso é assim porque o bem olha para o vero a fim de que exista, e o vero olha para o bem a fim de que seja. Dá-se o mesmo nos céus angélicos e em cada uma de suas sociedades. Sobre este assunto, ver maiores detalhes acima, número 401, onde foi mostrado que o amor ou a vontade não pode, por sua forma humana, fazer coisa alguma sem um casamento com a sabedoria ou o entendimento. Em outro lugar se falará da conjunção do mal e do falso, que é oposta à conjunção do bem e do vero. Continua na terceira parte.